Você conhece o fato de que um documento produzido na antiguidade traz informações extremamente importantes sobre a religião, cultura e política de seu tempo? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? A lista de reis da Babilônia, o direito divino dos governantes. Hoje vamos explorar um dos documentos mais fascinantes da antiga Mesopotâmia, a lista dos reis da Babilônia. Esse texto é uma das chaves para entender a longa e complexa história da Babilônia, uma das civilizações mais influentes do mundo antigo. Além de listar os reis que governaram a cidade, a lista é permeada por elementos religiosos e lendários, que reforçam a alegação divina do direito de governar. Em particular, os rituais de coroação durante o festival do Ano Novo, nos quais os reis recebiam a legitimação do deus principal babilônico, Marduk, eram momentos cruciais para a consolidação do poder real. Vamos mergulhar nessa narrativa e explorar desde reis lendários até figuras históricas que moldaram o destino da Babilônia. Na Babilônia, o poder dos reis estava profundamente enraizado na crença de que seu direito de governar era concedido diretamente pelos deuses, bastante comum para o período. Essa crença era reforçada em rituais anuais, especialmente durante o festival de Ano Novo babilônico. Durante essa celebração, que durava vários dias, o rei passava por uma série de ritos que culminavam em sua legitimação pelo deus Marduk, o patrono da Babilônia. Um dos momentos mais simbólicos era quando o rei se dirigia ao templo de Marduk, o Esagila, e recebia os emblemas da realeza, simbolizando que seu poder era sancionado pela divindade suprema, segundo os babilônicos. Esses rituais não eram apenas cerimônias religiosas, mas também atos políticos de grande importância, pois afirmavam a autoridade do rei perante a nobreza, aos sacerdotes e ao povo. A legitimidade divina era essencial para a estabilidade do governo, e qualquer falha em cumprir essas tradições poderia ser visto como um mau presságio ou uma ameaça ao trono. A lista dos reis da Babilônia menciona figuras que precedem ao reino do lendário, reis cujas histórias são mais mitológicas do que histórias. Entre eles estão Necubis e Oníbalo, cujas vidas e feitos são envoltos em mistério. Esses nomes aparecem em contextos que sugerem uma origem quase divina, sendo apresentados como governantes excepcionais, dotados de poderes sobre-humanos, embora não haja evidências arqueológicas diretas para confirmar a existência desses reis. Eles desempenharam um papel importante na construção da identidade e do mito da Babilônia como uma cidade predestinada à grandeza em seu tempo. A narrativa bíblica também oferece uma visão sobre as origens da Babilônia, atribuindo a sua fundação a Nimrod, descrito como o primeiro poderoso da terra, no livro de Gênesis, capítulo 10, versículos 8 e 10. Segundo o relato, Nimrod era um caçador poderoso diante do Senhor, e ele estabeleceu vários reinos na terra de Sinear, entre os quais a Babilônia é mencionada como um dos principais. Este relato reflete a percepção da Babilônia como um centro de poder e influência desde tempos muito antigos, reforçando a ideia de que a cidade era um ponto focal na história das civilizações. Entretanto, Nimrod não aparece na lista original produzida na Babilônia, sendo inserido apenas nas traduções que os gregos fizeram a partir do século IV antes da Era Comum. Na transição entre os períodos lendário e o histórico, encontramos reis semilendários, como por exemplo Parano e Nabonalo. Esses governantes ocupam uma posição intermediária na lista, onde mitologia e história começam a se entrelaçar.
Parano, por exemplo, é mencionado como um rei cujas ações e feitos começaram a ser documentados, mas ainda envoltos em uma aura de lenda. Nabonalo, por sua vez, é lembrado por suas reformas e tentativas de centralizar o poder, marcando uma fase em que a Babilônia começava a se firmar como um centro político relevante na Mesopotâmia. Com o passar do tempo, a lista dos reis da Babilônia começa a citar figuras historicamente verificáveis. Entre os primeiros reis mencionados estão os governantes de Larsa, como Samulael e Siliadade, que governaram antes da Babilônia emergir como uma potência dominante. Esses reis desempenharam papéis fundamentais na formação das primeiras dinastias da Babilônia, estabelecendo as bases para o crescimento da cidade. O rei histórico da Babilônia mais antigo a aparecer na lista de reis babilônicos é Sumuabum, que ascendeu ao trono por volta de 1894 antes da Era Comum. Entre os reis históricos mais notáveis da lista está o grande Hammurabi, talvez o governante mais famoso de toda a história babilônica. Hammurabi é conhecido por seu código de leis, uma das primeiras tentativas de codificar regras de conduta para a sociedade. Seu reinado marcou o auge da Babilônia como uma potência militar, cultural, econômica na Mesopotâmia. A lista dos reis da Babilônia é um documento que vai além da simples cronologia. Ela é uma janela para o modo como os babilônios viam o poder, a divindade e a própria história. Desde reis lendários como Necubis e Oníbalo, passando pelos semi-lendários Parano e Nabonalo, até os grandes governantes históricos como Hammurabi, esta lista nos oferece uma visão única da evolução da Babilônia, de um pequeno reino a uma das maiores civilizações da antiguidade. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras O Antigo Oriente Médio, de 3000 a 330 antes da Era Comum, da arqueóloga alemã Amelie Kurt. Se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreve, dá um like, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas, quartas e sextas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários as informações que considerarem pertinentes. Muito obrigado a todos. Até a próxima.